Muito obrigado pelo convite, pastor, irmãos queridos. É uma alegria estar aqui. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Trago um abraço do meu pastor titular, pastor Carlos Elias, conhecido dos irmãos. Para quem não sabe, para quem não lembra, eu sou pastor de jovens, pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Cuido de jovens e adolescentes naquela igreja. Trago também um abraço da minha família, no caso não pude trazê-los hoje, como fiz da outra vez. Um abraço da minha esposa Raquel e os meus filhos, Adele e Benito. E vamos então compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã. Estamos vivendo tempos difíceis, temos que nos adaptar, mas hoje é o dia do nosso calendário em que a gente celebra a EBD, né? A gente agradece a Deus e reforça a importância da EBD. E muitos escutam essa sigla EBD, né? E talvez não lembrem do significado. A gente conhece como escola bíblica dominical ou discipuladora, aí depende da igreja. Tem igreja que adotou o D de discipuladora, tem gente que adotou o D, mudou daquele formato antigo que era dominical, porque às vezes é necessário fazer essa escola bíblica em outros dias também, não apenas no domingo. Mas a sigla antiga é Escola Bíblica Dominical. E como muito foi falado aqui, muito bem externado pela irmã que apresentou sua poesia, a EBD tem extrema importância. Por quê? Porque é uma escola? Porque é discipuladora? Porque é dominical? Não, por causa da letra B, porque é bíblica. Se não tivesse a letra B, seria mais uma escola importante, como outras escolas importantes, e muitas até fechadas ainda, outras abrindo, né? Mas porque é B, letra B de bola, bíblica, letra B de bola não, letra B de bíblica, né? Letra B de bíblica, porque é bíblica, ela de fato é importante. Aquilo que a gente faz, as nossas decisões, tudo aquilo que temos que avaliar, até mesmo se vamos avaliar se algo é bom, se algo é ruim, se algo é correto, se algo é errado, se há alguém que vamos indicar para estar conosco, ou até mesmo um pastor como eu, ou até mesmo uma decisão futura, né? Igrejas aí que estão indicando novos pastores, novas lideranças, tudo isso tem que ser permeado, tem que ser arbitrado pela Escritura, pela Bíblia. Então, isso mostra qual é a devida importância que devemos dar à escola que se dedica a estudar a Escritura. Se nós não estivermos de fato conhecendo a Escritura, nós não vamos, em primeiro lugar, conhecer a própria salvação. Muitos não receberão a salvação porque não conhecem a Escritura, não é verdade? É por ela que temos acesso a Jesus Cristo, que conhecemos e temos a oportunidade de recebê-lo como nosso Salvador. E também, por causa da Escritura, é que temos condições de viver num mundo tão terrível como esse, um mundo dominado pelo pecado. Então, queridos, talvez você é jovem, adolescente que esteja me ouvindo, criança aqui também, junior e adulto, a escola bíblica é fundamental, só que é necessário, ainda mais eu fiquei bem atento à fala da nossa querida irmã, quando disse que a escola de crianças ainda está tendo dificuldades para se reunir, não é verdade? E tem que contar com a colaboração dos pais, né? Com relação a isso nas suas casas. E a gente sabe que nós como igreja, a gente deve, né, organizar o melhor que a gente pode para que haja ensino bíblico também para as crianças. Mas eu queria reforçar o seguinte, queridos, a mesma Bíblia, né, a mesma Bíblia que nós aqui levantamos, defendemos com orgulho, ela deixa claro que os pais, né, o homem que é o pai e a mulher que é a mãe, eles são os principais responsáveis pela formação bíblica do seu filho. Quando temos a responsabilidade de criar filhos, a nossa primeira motivação e preocupação com ele deve ser não com a escola que ele vai estudar, mas sim se ele conhece Jesus Cristo, se ele vai encontrar a salvação.
Eu como pai, eu tenho uma responsabilidade de ser um missionário na minha casa, pregando o evangelho em primeiro lugar aos meus filhos e à minha esposa. Então, queridos, a igreja, ela tem uma responsabilidade de propagar a palavra e de ensinar a palavra, e nós devemos sim levantar essa bandeira, mas a bandeira principal de pregar o evangelho aos pequeninos nunca será da igreja, é da própria família, e nós como igreja estamos aqui para auxiliar as famílias, biblicamente, dando ferramentas na própria EBD e em outros grupos também, para que os nossos pequeninos possam conhecer Jesus. Então estamos proibidos de nos reunir? Os pequeninos estão limitados para se reunir como escola bíblica? Não tem problema, a Bíblia está na casa de cada um deles, e se porventura algum pequenino desse não tem um pai cristão, então nós seremos os pais e as mães desses pequeninos, e iremos até as suas casas, e levaremos a ferramenta fundamental para que essa criança possa conhecer Jesus, que é a palavra. Amém, queridos? Amém. E agora, diante dessa breve introdução e de destaque de peso para a EBD, eu queria então destacar o tema do nosso sermão. O nosso sermão já está até na tela, né? Diz assim: o crente deve viver biblicamente preparado nos tempos de heresia. Aí você fala assim, irmão, por que você escolheu esse tema? Na verdade, me deram um versículo, né? O versículo 18 de 2 Pedro, 2 Pedro 3, que nós vamos ler aqui. Aí eu fui preparar um sermão dentro desse versículo, aí eu estendi para o texto um pouco maior, né? E aí nós vamos, na verdade, estudar o texto de 2 Pedro 3, não só o 18, do 14 até o 18. E aí, vendo esse texto, entendendo esse texto, o que resume melhor esse texto é esta frase aí, este tema aí: o crente deve viver biblicamente preparado nos tempos de heresia. Então vamos fazer a leitura bíblica que está na sua tela. Se eu apertar aqui o botão, funcionou, muito bom. Então 2 Pedro 3, de 14 a 18, diz assim: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Eu esqueci de passar o final, né? Então vamos ler de novo esse verso 18, que está na parte final ali, ó, antes, lá no meio do texto. Vamos ler juntos, vamos falar juntos. Vamos juntos? Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos mais uma vez para te pedir que o Senhor, o teu Santo Espírito, venha produzir o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, porque a tua palavra neste momento está sendo proclamada, e que possamos encontrar a orientação de vida que precisamos nesta manhã. Nós não queremos ouvir palavras necessariamente agradáveis, mas queremos ouvir aquelas palavras que o Senhor tem para nós nesta manhã, mesmo que em alguns momentos sejam discursos duros, mas que soem de forma agradável e que tenham um sabor doce como mel, e que o teu Santo Espírito produza essa obra em nós nesta manhã, para que sejamos preparados para toda a boa obra, que toda distração quanto a isso seja repreendida pelo Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Queridos, então vamos introduzir este texto e vamos contextualizar. Estamos falando de uma carta do apóstolo Pedro, na verdade a segunda carta do apóstolo Pedro. Ela não tem um destinatário específico como muitas cartas de Paulo. Os irmãos veem aí, por exemplo, a carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses. Elas têm um endereço específico para uma igreja que tinha uma identidade específica, uma realidade específica, e nós, conhecendo aquilo ali, aprendemos alguma coisa para nós no nosso contexto também. Essa carta é uma carta que é geral, ela é para qualquer cristão daquele tempo e, claro, para nós aqui também. E Pedro, então, ele dá algumas orientações nessa segunda carta muito interessante. O conteúdo dessa segunda carta tem como um propósito, queridos, relembrar as verdades que já foram compartilhadas por ele e os crentes já conheciam em outros momentos e também na sua primeira carta. E Pedro sabia que a repetição, ele tinha essa noção, como no caso ali, ele é um apóstolo e também funciona como um mestre, ou seja, aquele que ensina a escritura. E ele, como um mestre, como um professor, e falamos aqui de EBD, então temos os nossos professores aqui, que tivemos esse momento aqui de gratidão por eles. Então Pedro, como um professor, ele sabia que um recurso pedagógico importante é o recurso da repetição. A gente que ensina a escritura, a gente que também é professor, eu sou professor de matemática, minha esposa professora de arte, acredito que temos outros professores aqui, e nós como professores sabemos que repetir algumas coisas ajuda na memorização, ajuda no aprendizado. E Pedro assim faz, né? Ele repete algumas instruções que já foram dadas antes, para dar destaque e para ajudar na memorização, para que a igreja pudesse viver e praticar essas orientações. No capítulo 2, por exemplo, né, o apóstolo Pedro, ele trata do caráter deturpado dos falsos profetas, dos falsos mestres. Havia naquele momento deles ali, um grande ataque de falsos mestres, de falsos pregadores, de falsos, poderíamos até dizer, professores de EBD, porque não acontece, e nós temos que estar alerta, e já vi muitos, inclusive, que se aproveitaram da pureza da EBD. Eu digo pureza porque ela está com a Bíblia aberta ali, né? Os irmãos estão com a Bíblia aberta ali, aquele momento é um momento sublime e puro, santo, e pessoas que se aproveitaram desse momento para, como a gente vai vendo aqui, torcer as verdades da Escritura. Então Pedro, ele estava nesse momento, vivendo esse momento e atento a esse momento que a igreja estava passando. Então no capítulo 2, ele alerta para o caráter deturpado, para o mau caráter desses falsos mestres, vestidos e escondidos, né, até mesmo de professores de EBD, por que não? E na primeira parte do capítulo 3, que é esse que nós estamos estudando, ele vai tratar de quais são os falsos ensinamentos. Ele vai falar, por exemplo, que os falsos profetas negavam que Deus viria julgar as nações, que Jesus Cristo retornaria e assim haveria o juízo de Deus com relação às consequências do pecado da humanidade. E esses falsos mestres negavam esse juízo, quando que o próprio Cristo alertou sobre o retorno dele, alertou sobre o juízo de Deus, e muitos pensam que Jesus mais fala de amor, né, e do céu, e as coisas que mais Jesus falava eram os alertas quanto ao inferno, e os falsos profetas daquele tempo negavam isso, a existência do inferno, o momento em que o próprio Deus estaria julgando as pessoas pelas suas obras, más obras, no caso, aqueles que pecaram, e os cristãos seriam julgados não pelas suas obras, mas pela obra de Cristo, no que tange a salvação. Então eles negavam o caráter de justiça, o caráter de juízo que Deus traria ao mundo nos últimos dias. No capítulo 2, no capítulo 3 nós vemos isso. E na outra parte, na segunda parte desse capítulo 3, né, o apóstolo Pedro, ele vai ensinar sobre a volta de Jesus propriamente dito, né? Como aconteceria, né? É verdade que esses falsos mestres estavam negando, e como aconteceria isso? Como funcionaria isso? Tanto que o texto, se você parar para ler o início do capítulo, você vai ver que vai falar de fogo, de elementos se derretendo, se desfazendo no grande dia, em que o juízo de Deus no passado foi
com água no dilúvio, e agora o juízo final, Pedro vai apresentar como que em fogo, consumindo toda a impureza. Essa é a ideia e é a realidade do que vai acontecer, o juízo de Deus, consumindo toda a impureza, ao ponto de só restar a pureza daquilo que Deus de fato criou. E quem estiver encharcado na impureza, será consumido, porque não está firmado na pureza de Cristo. Então, Pedro, ele vai relembrar isso e mostrar que o fim dos tempos é um momento desse, é um momento final em que o fogo vai passar e vai haver depois novos céus e nova terra, e nós que já somos novos, né? Novas criaturas, nós passaremos ilesos por esse fogo, queridos. E os falsos mestres negavam isso, porque eles sabiam que iam passar sendo contaminados, sendo destruídos, corrompidos pelo fogo, seriam desfeitos, destroçados pelo fogo. Então Pedro, ele destaca como esse final dos tempos aconteceria. E claro, né, inclusive, né, se você parar para pensar, os autores do Novo Testamento sempre ensinam com constância, com regularidade, a doutrina da volta de Cristo. Doutrina que pode ser encontrada, por exemplo, em praticamente todos os livros do Novo Testamento. A gente pode ter algumas exceções aí, Gálatas, Filemão, 2ª e 3ª João, que não mencionam o fim dos tempos, mas todos os outros livros do Novo Testamento falam, em algum momento, do juízo de Deus, do último dia, do dia do Senhor, como você quiser entender a nomenclatura, mas é o grande dia, esse dia que para nós será um dia alegre, mas para quem está encharcado na impureza, será um dia de derrota e de morte eterna. E por isso, então, nesse capítulo, Pedro ele vai destacar essas situações que estavam sendo negadas pelos falsos profetas, e algumas atitudes, né, o cristão ele deve ter. Já vou destacar na minha introdução mesmo, né, nesse capítulo 3 que a gente aprende, antes de eu chegar no texto. A primeira atitude que a gente aprende, né, algumas verdades que a gente deve colocar em prática nesse capítulo 3 é vigilância constante, né? Está aí meditando nos ensinos de Cristo. Outra verdade que a gente tem que colocar em prática desse capítulo 3 é que a capacidade bíblica que a gente tem que ter, né, para identificar os hereges que negam esse dia do juízo. Outra coisa que a gente aprende é que a gente deve perseverar na pureza, na santidade, até o dia do Senhor. E outra coisa que a gente aprende nesse capítulo é que a gente tem que ter vida de bondade e esperança nos novos céus e na nova terra, no mundo vindouro, ou seja, o mundo da eternidade, da glória de Deus, em que o pecado foi derrotado, em que o inimigo foi vencido. Então são 4 atitudes que a gente tem que destacar e guardar nesse capítulo 3, 3 até o verso 13, que eu não li. E aí, a partir do verso 14, que é o que nós vamos aprofundar, nós vamos perceber que Pedro conclui a sua carta afirmando a importância de vivermos em conformidade, de acordo com as Escrituras, principalmente nos tempos em que o mal, o pecado, né, avança. Com o quê? Com o que estava acontecendo lá? Qual era o tipo de mal que estava acontecendo lá? Heresias, imoralidades e também zombarias. E se você, ouvindo eu falar, talvez você olhe, cara, gente, na verdade o mal continua avançando com essas heresias até hoje, com essas imoralidades até hoje e com as zombarias. Sim, então aquilo que foi escrito para eles naquele tempo também serve para nós hoje, e nós vamos então aprofundar e aprender. Então vamos ver o que a gente pode então extrair desse ensinamento de Pedro a partir do verso 14. Deixa eu passar para lá, eu acabei esquecendo de mostrar, né? Acho que não funcionou, mas aí vamos lá, verso 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Aguardando que coisas? Veja bem, claro que nós estamos aguardando o dia do Senhor, claro que nós estamos aguardando o dia que o fogo vai consumir o mal, estamos aguardando esse dia. Mas aqui Pedro está se referindo da última coisa que ele falou,
Ele tinha falado tudo isso, mas ele tinha falado no final que nós devemos nos apegar à esperança, a esperança dos novos céus e uma nova terra. Então, aguardando nessa esperança dos novos céus e de uma nova terra, aí ele dá essa orientação, né? Procurai que dele, de Deus, né, nós sejamos achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Uma vez que Jesus voltará e Deus vai julgar o mundo com justiça, nós devemos então, irmãos, nos empenhar para que Deus nos encontre naquele dia vivendo em paz e santidade. Eu lembro eu escrevendo isso aqui, escrevi paz e santidade, e eu lembro do hino 112 do Cantor Cristão, que tem um pedacinho que fala paz e santidade. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Então é isso que nós devemos perseverar, paz e santidade, sermos achados com Deus nessa paz e nessa santidade no último dia. E aí toda a terra Jesus vai reger, vai governar, vencendo em paz e santidade. O caráter de Jesus é pacífico, é de paz e de santidade. E nós devemos ser achados nessa paz, a paz que excede todo entendimento, sim, e a paz que encerra toda a guerra do homem pecador contra Deus, que é santo. É nessa paz que nós devemos ser achados. E claro, puros e santos. Então, queridos, nós devemos nos esforçar nisso, e confiando que haverá novos céus e nova terra, nós devemos então, queridos, não só nos esforçar, mas saber e entender que essas verdades que apontam para esse futuro, elas servem para nós como um freio com relação ao pecado, um alerta. Olha, vai ter uma hora que Deus vai chegar e dizer assim, acabou. Então aqui há oportunidade de arrependimento, há oportunidade de conversão, de salvação, mas vai ter uma hora que isso vai acabar. E esse alerta já foi dado e é repetido aqui por Pedro, para que nós tenhamos um freio no nosso pecado, um freio na nossa língua, um freio no nosso comportamento, um freio no nosso medo. O que é mais importante? Ter medo de um vírus? Claro, temos que ter, né, a nossa responsabilidade humana quanto a isso, mas ter medo de um vírus que destrói apenas o corpo, ou ter medo daquele que pode destruir a alma, disse Jesus, mostrando que Deus deve ser temido como aquele que vem fazer justiça. Então é isso, esse alerta para que nós estejamos atentos e nos esforcemos na pureza, na santidade, para que Deus nos encontre, não em contenda contra Ele, mas em paz e em santidade, e assim a gente desfrute da vitória final e não da condenação eterna. A exortação de Pedro, ela aponta para um alvo, que o Senhor nos ache em paz, não tendo nenhuma acusação contra nós, para que não sejamos envergonhados no fim. E essa vergonha do fim será a morte eterna. Segundo ponto, que a gente vê nos versos 15 e 16, nós temos que ter, a igreja tem que ter uma percepção bíblica do caráter de Deus. Aqui é muito interessante, que parece que ele faz um parêntese do que ele está querendo dizer. Ele está falando de Paulo, ele resolve falar de Paulo. Ele está falando da importância tal de sermos santos, como eu falei antes. Aí de repente ele entra falando de Paulo, parece que tem nada a ver. E é assim mesmo, às vezes a gente está conversando, daqui a pouco a gente sai do assunto para falar um negócio, depois a gente volta, né? Então Pedro parece que ele fez um pouco isso. E aí o verso 15 diz assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. E aí ele vai dar o exemplo de uma pessoa que faz isso, que eu vou explicar, que aí ele vai falar de Paulo, que aí ele fala assim, como também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, e ele vai falar como isso, né, e ele fala disso, né, em todas as suas cartas, para que, entre as quais há pontos difíceis de entender. Ele até comenta que Paulo tem momentos, ele escreve coisas difíceis, que os imaturos, os inocentes, ignorantes, confundem, e alguns maldosos torcem isso, né? E igualmente, ele vai falar também que as outras escrituras são importantes para a nossa... E quem faz isso, torce tudo isso, faz para a sua própria perdição. Então Pedro, ele vai declarar primeiro que nós devemos ter em mente, logo no início do verso 15, que a longanimidade de Deus deve ser entendida como a nossa salvação. A gente conhece textos como esse aqui, ó, quer ver?
as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, não é verdade? Então ele está vindo falando de quê? De fogo que vai consumir o mal, o pecado, para trazer a vitória final. E agora ele fala assim, ó: confie, tenha em mente que a sua salvação é por causa das misericórdias de Deus, é por causa da longanimidade de Deus, do longo ânimo de Deus para com vocês, para com a igreja, quando enviou o seu Filho Jesus, e quando ainda hoje estende oportunidade de salvação para aqueles que podem ainda assim desfrutar, e para nós que já somos salvos, ele nos dá o perdão a cada dia dos nossos erros do dia a dia. A longanimidade, a misericórdia do Senhor é a salvação na prática. Claro que a salvação é o ato de Jesus na cruz, mas por causa do quê? Da misericórdia, por causa da longanimidade. Então Pedro, ele avisa e reforça: confie nessa longanimidade, nessa misericórdia, da mesma forma que o nosso amado Paulo, aí ele vai falar do Paulo, confiou, da mesma forma que Paulo confiou, da mesma forma que Paulo tem confiado e tem vivido dessa forma e tem ensinado que nós devemos confiar nas suas cartas também, confiar nessa longanimidade de Deus. Queridos, quando ele fala de Paulo, ele inclusive ele fala assim, que o apóstolo Paulo ele vai tratar desses temas que Pedro está tratando. Pedro está dizendo assim: o que eu estou falando aqui, eu não estou falando sozinho, eu estou falando, tem gente que está falando junto comigo, Paulo é um, e aí ele cita Paulo, né, que trata desses temas do juízo final, do último dia e tudo mais. Pedro, ele não só, ele vai embasar o seu argumento na teologia de Paulo, como também ele vai reafirmar que as cartas de Paulo são inspiradas por Deus e têm autoridade como palavra de Deus. Então ele testemunha como um apóstolo que viu Jesus também, né, Pedro, que conviveu com Jesus, testemunha em favor das cartas de Paulo, e que nós devemos entendê-las como também temos que entender o que ele, Pedro, está escrevendo, porque viu Jesus, que andou com Jesus. Os apóstolos, Pedro e Paulo, eles não tinham disputas, por mais que tiveram alguns momentos de desentendimento natural, porque um estava errando, o outro estava acertando, mas assim, eles não tinham disputas com relação à verdade de Deus, não havia divergência quanto a isso, havia alinhamento, eles estavam alinhados, apesar de terem atuações e ministérios diferentes. E o que isso nos ensina? Primeiro, nos ensina que nós devemos confiar na Escritura como um todo, lógico, mas também nos ensina que, por mais que sejamos pessoas diferentes, nós professamos uma única verdade e devemos viver essa única verdade. E nós podemos até divergir na roupa, na cor, no jeito de fazer e tal, mas no princípio que rege esta verdade é um só. É o princípio que é um só, que na boca do Pedro e na boca do Paulo vai sair da mesma forma, vai funcionar da mesma forma. E assim também podemos identificar na boca de pessoas como nós dos dias de hoje, vocês, eu aqui pregando, pastor da igreja, aquilo que sai da boca de cada servo de Deus, se for a verdade de Deus, vai ter uma direção só: o arrependimento para aquele que precisa, né? O encorajamento para aquele que já é salvo, e a glória de Deus. Então, queridos, o que Pedro nos lembra aqui, que esse tema difícil do fim dos tempos e de permanecer firme até o final, é um tema recorrente na Escritura, e que nós devemos entender que é importante para nós, que outros apóstolos, outros escritores também defenderam a importância desse texto. E ele vai falando, né? Ele afirma assim, né? Pedro, inclusive, ele confessa que Deus deu uma capacidade especial para Paulo, né? Para Paulo tratar com profundidade e sabedoria esses temas especificamente, acerca dos últimos dias. Verdade que os ignorantes, né? Os mau caráter, ela distorcem, e aí o texto vai dizer, para a própria destruição. E é importante então entender que a maioria, irmãos, das heresias, eu diria que elas são heresias bíblicas, entre aspas. Elas não concordam com a Escritura, mas elas utilizam o que está escrito e distorcem, né? Essas heresias sempre são deturpação de alguma verdade da Bíblia. Então daí você vê o perigo de, quando nós subimos num púlpito para pregar esta palavra,
ou quando nos levantamos para ensinar numa escola bíblica dominical, ou até mesmo em casa, cuidando dos nossos filhos, transmitindo a verdade da Escritura. Podemos de um dia para o outro, de uma hora para outra, em fração de segundos, estar falando a verdade de Deus e num deslize sermos falsos profetas. É interessante que aqui há um cuidado de Pedro em nos alertar. Há uma unidade entre pessoas que escreveram a Escritura, que apontam para a mesma direção, e nós podemos encontrar nessa unidade a verdade, e por isso discernir os falsos mestres, e também nós mesmos vigiarmos para que nós não sejamos os falsos mestres. Interessante que nos nossos dias atuais, os falsos mestres dos nossos dias são conhecidos, um tipo deles são os escritores chamados liberais, os teólogos liberais. Eles tentam, esses liberais, até mesmo provar a existência de diferenças entre os apóstolos, Paulo e Pedro, e até mesmo entre todos os apóstolos em relação a Jesus, o que Jesus falou. Eles inclusive tentam provar até que Jesus não ressuscitou, que não era necessário até a ressurreição. Eu já ouvi pessoas que, refletindo não sobre a Escritura, mas sobre aquela canção conhecida, digno é o Senhor, sobre o trono está. Aí tem a parte lá do soberano criador, elevou minhas mãos, como é que é? Não sei que lá, Cordeiro de Deus morreu por mim, não tem essa parte? Mas ressuscitou. E esse mais, ressuscitou, é o grande mais da Escritura, é a grande adversativa da Escritura, o mais. Nós estávamos perdidos, nossos delitos, pecado, mas Jesus nos vivificou com ele. Então esse mais da música lá, traduzida, da Aline Barros, traduzida lá da igreja Hillsong, como é o nome da Darlene Check, não sei falar o nome dela não. Então assim, essa tradução está corretíssima. E aí uma pessoa veio refletir comigo, um liberal, e falar, esse mais não tem necessidade, porque Jesus morreu, então se ele morreu, ele já pagou o que a gente precisava pagar, e ele querendo excluir a ressurreição, na própria canção, com o maior assim, jeito de crente, sem uma preocupação piedosa. E eu falei, meu irmão, que isso? A ressurreição não é importante? Então você vai tirar aí tudo que Paulo falou em 1 Coríntios 15, sobre ressurreição, e defendendo que se Jesus não ressuscitou, então tudo que a gente defende cai, desmorona. Ué, que história é essa? Mas ressuscitou, querido, porque se só morresse, Jesus não era Deus, era só homem, e não teria de fato suportado a cruz e a punição que era minha sobre mim e sobre você, que não era apenas a madeira e o cravo na mão, na carne, era muito mais do que isso, era a ira de Deus sobre ele, que era para ser sobre nós. E se ele então só morreu e não ressuscitou, que história é essa? Ele era um homem como eu e você, e não poderia então vencer, e não poderia nos representar na vitória, só na derrota. A ressurreição representa a vitória, e porque ele venceu, nós não precisamos passar pela derrota, porque ele se colocou na posição de derrota e venceu a derrota, transformou a derrota em vitória com a ressurreição, queridos. Então você vê como é sutil esses malditos hereges, liberais e outros tipos, tentam se espreitar no nosso meio, com cara de crente, querendo dizer, não, mas aí porque morreu. Meu amigo, o que é isso? Então, Pedro aqui nos alerta que há uma unidade entre os apóstolos, defendem uma única verdade, e mesmo que seja difícil o que Paulo escreve, ainda é a mesma verdade que Pedro fala de forma talvez mais simples. Outra coisa que a gente vai ver no verso 17, é que há necessidade que a igreja, e você como igreja, nós como igreja, temos que ter firmeza na fé. Ele vai dizer assim no verso 17, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, ou seja, esses hereges, sejais juntamente arrebatados, carregados com ele na mentira, e descaiam da vossa firmeza, e saiam da firmeza, daquilo que vocês estão firmados. Ou seja,
Pedro aqui alerta, irmãos, sabendo disso de antemão, ou seja, estou avisando antes de acontecer com vocês, se protejam, estejam vigilantes, se guardem desses enganos que esses homens horríveis, hereges, malditos, que usam a Bíblia e se vestem de cristãos e se enfiam no meio das nossas igrejas e sobem aos púlpitos, se levantam para ensinar nas EBDs e mancham aquilo que é puro e querem arrebatar pessoas com elas. Então Pedro está avisando, olha, eu estou avisando, não se deixem ser levados por esses mentirosos, não se deixem, permaneçam firmes naquilo que vocês já foram enraizados, firmados desde o início, quando receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, por meio da fé. Queridos, firmeza na fé. Pedro está defendendo isso aqui. Pedro, ele se dirige a esses crentes alertando para não serem influenciados. Os crentes já haviam sido inclusive prevenidos pelo próprio Pedro sobre a armadilha desses falsos ensinamentos, e agora eles recebem mais uma repetição, mais um lembrete, que Pedro é assim, ele quer repetir para memorizar, não é brincadeira. E a palavra aqui, que a gente vê aqui no final do versículo, firmeza, a palavra grega, que significa, que pode ser pronunciada sterigmou, vamos dizer assim, ela representa que tipo de firmeza? Não é uma firmeza qualquer não, queridos. A gente, quando fala no português, firmeza, tudo firme, está firme, está firme, está firme. Ele prendeu o ventilador na parede, está firme. A porta está bonitinha ali, ó, não cai, está firme. Mas não é essa firmeza aqui não, é uma firmeza superior. É uma firmeza que é dada, que é associada aos astros celestes, aos planetas que estão firmes no espaço, né, as estrelas que estão firmes e não caem sobre nossas cabeças, o sol que está firme lá. Então é uma expressão do grego que é usada para dizer firmeza no sentido dos planetas, não apenas de coisas menores e coisas pequenas. Então é esse tipo de firmeza que nós temos que ter na Escritura, firmezas assim, ao ponto de qualquer tipo de tentativa, qualquer força contrária, nós estamos firmes, como o Sol que fica lá centralizado, como os planetas que dentro da sua órbita seguem a sua direção e não se alteram. É assim que nós devemos fazer com relação à Escritura e em relação aos falsos profetas, ao ponto de quando ele subir no púlpito aqui, isso não vai te abalar, pode até te indignar, mas não vai te levar para nenhum desvio, porque você está firme desse jeito. Esse é o compromisso do cristão. E o reverendo conhecido nosso, Hernandes Dias Lopes, ele diz que é possível que até mesmo os verdadeiros crentes sejam enganados, presta atenção nisso, verdadeiros crentes sejam enganados e levados ao erro, ao darmos espaço para os falsos mestres. E o Hernandes, ele vai afirmar que quando isso acontece, essa firmeza nessa órbita inalterada, na verdade a nossa órbita se torna instável e a nossa vida é completamente afetada pela oscilação. Na verdade, queridos, nós temos que entender que a verdade da Escritura, a doutrina sã ou sã doutrina, é como se fosse o Sol no centro e nós, os astros, os planetas, fazendo o nosso movimento firme em direção a este centro que nos aponta. E claro, Jesus Cristo, que é o Logos encarnado, ou seja, a palavra de Deus encarnada, ele de fato é o centro do universo e nós giramos em torno da sua revelação, que é ele mesmo presente e aquilo que ele permitiu ser registrado sobre ele na Escritura. Queridos, nós devemos permanecer firmes. É preciso ensinar aos cristãos novos na fé, também os novos, as doutrinas fundamentais da palavra de Deus, pois de outro modo eles vão correr o risco de serem arrastados, carregados pelo erro desses conhecidos como insubordinados, falsos mestres. Eu já vi, acho que eu já contei aqui para os irmãos, os perigos, e eu, graças a Deus, pastor, elogio aqui de púlpito a igreja e os irmãos que cantam louvores aqui, que bênção que é os irmãos aqui que têm conseguido, né, transmitir as canções e na transmissão que os irmãos fazem com as canções,
Graças a Deus não há nenhuma falta de verdade, pelo contrário, são as verdades da Escritura. Mas eu já vi ministros de louvor, líderes de louvor, que pegavam o microfone para falar as maiores atrocidades, e os jovens, principalmente os jovens, que gostam de uma iluminação, de uma fumaça, de um negócio pegando fogo, mas não tem medo do fogo do fim dos dias, né? Do fim dos tempos, né? E aí gosta, aí vê aqueles cantores, aí o cantor chegou e falou assim: nós somos perdoados pelo Senhor e somos novas criaturas, coisas velhas já passaram, e misturou tudo, e agora nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos filhos de Deus. Então quando você peca, não tem problema, porque você na verdade não pecou. Aí o quê? Porque você é amado de Deus. Aí começa a falar, aí o povo chora, gente. Aí o jovem chora: eu sou amado de Deus. Aí ele sai dali e vai para o motel. E muitos choram: eu sou amado de Deus, porque não tem problema. E você vê às vezes pregadores, defensores dessa questão homossexual também fazendo isso. Recentemente aí um conhecido pastor aí que passou por um escândalo aí que não importa, mas aí ele revelou o óbvio, que todo mundo já olhava na cara dele e já sabia que era homossexual. Na verdade ele revelou que ele era bissexual. E aí ele dando lá a entrevista dele, que eu falei: gente, quem é que dá microfone para isso? Aí ele dando entrevista, e eu vendo, né? Pior é isso, eu vendo. Acho que eu que não devia ver. Aí ele dando a entrevista lá, cara, terrível. Aí ele falando: não, porque qual é a diferença de eu fazer o... E ele assume que é pecado. O problema é esse. O cara assume que é pecado o que ele faz. Gente, olha como é que eles são terríveis. Ele assume que é pecado, aí ele fala assim: mas na igreja tem mentiroso, na igreja tem sei lá o que, vai falando vários pecados aí da igreja, também que tem. Ninguém tem problema com mentiroso, ninguém tem problema com fofoqueiro, ninguém tem problema com ladrão. Por que tem que ter problema comigo? Porque Jesus defendeu o amor. Aí vem com aquele papo do amor. Aí o papo do amor é esse. Então, queridos, esses caras são terríveis. E é preciso então ensinar as verdades da fé para essas pessoas, para as doutrinas fundamentais, os novos na fé. Se nós não ensinarmos, escola bíblica discipuladora, dominical, temos que ensinar. Se nós não ensinarmos as verdades, vai vir essas porcarias aí. Aí o jovem gosta de ouvir isso. O jovem, ele escuta isso: aí é verdade, é hipocrisia, abaixa os hipócritas. Ele quer fazer revolução, aí quer se revoltar, quer protestar, quer manifestar. Uma vez eu contei um cara, fiz brincando, uma vez eu vou me manifestar contra isso. Falei: meu irmão, lugar de manifestação é na Igreja Universal, lá que manifesta demônio. A nossa igreja que não tem manifestação, não. É brincadeira à parte, né? Assim, não tem que manifestar nada. Eu não tenho que me revoltar contra o quê, meu amigo? Eu preciso conhecer a Escritura. E a primeira revolta, reforma, uma vez um aluno do seminário falou: professor, é necessário que haja uma reforma protestante novamente. Aí o professor falou para ele assim: talvez seja necessário, mas a primeira reforma que tem que haver é dentro do seu coração, dentro da sua casa. Se você quiser colocar 95 teses, coloca 95 teses na porta do seu quarto primeiro, aí depois você vai pensar em reforma. Podia dormir sem essa, não podia? Podia, por quê? Porque a gente quer mudar o mundo, mas não é capaz de mudar a nossa vida. A gente quer, o jovem é isso, o jovem quer fazer mudança no mundo, revolução. Vamos ajudar aqueles que precisam, e não se assume como é o primeiro que precisa. Vamos alimentar aqueles que têm fome. Ele está faminto, raquítico, não conhece a palavra, está desnutrido, e aí ele quer nutrir alguém, entendeu? E aí vai ver esses cantores: ai que linda, eu sou perdoado, amado de Deus. Tu é um sem vergonha. Isso que tu precisa da Escritura, ser alimentado. Meu Deus do céu, Deus tenha piedade de nossa alma. Aí, queridos, vamos lá, quarto e último ponto. E parou aí. Ih, gente, foi? Alguém aperta aí, que eu não sei o que aconteceu não. Foi? Ah, tá. Então não bastar a gente estar firme na fé e não se desviar para esse tipo de coisa, e também ensinar essa fé para os novos. Agora a gente tem que ter um preparo, estar preparado na graça e no conhecimento de Cristo. Preparado, ou preparo na graça e no conhecimento de Cristo. O verso 18, que foi o verso que me deram como tema para este sermão, diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Em vez de dar atenção às heresias dos escarnecedores, nossos irmãos, os crentes são hoje, naquela época e hoje, desafiados a se apegarem mais ainda à palavra. Veja aqui, ele mostra que firmeza, se era para ter firmeza aqui, crescei na graça e no conhecimento. Quanto mais os crentes se alimentam da palavra, enquanto o jovem está raquítico aí querendo fazer mudar o mundo, consegue mudar a própria casa, não arruma nem a cama dele, aí a palavra diz assim, ó, crescei na graça e no conhecimento. Se a gente parasse de ir para a rua, esse período de distanciamento social, de isolamento social, que seja, foi uma tremenda oportunidade. Foi terrível para a questão da igreja se reunir? Foi terrível. Mas foi uma tremenda oportunidade de a gente ajustar a nossa casa, a gente ajustar o nosso interior, a gente ajustar a nossa intimidade com Deus e a nossa relação com Deus do ponto de vista da Escritura. Buscar a Escritura, aprender, desenvolver um hábito regular de crescer nesse conhecimento de Deus. E mais uma vez nós vemos pessoas com medo de vírus, com medo de um monte de coisa, mas não são capazes de buscar a Deus nem na sua casa, cumprindo isolamento, sei lá do que já tem gente na rua há um tempão. Mesmo cumprindo, sei lá, o isolamento que a pessoa está fazendo, ela consegue se isolar de tanta gente que ela é capaz de se isolar do próprio Deus, se isolar da Escritura. Quando na verdade Pedro nos alerta que para vencer esses dias maus é necessário crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os crentes são desafiados a buscarem a palavra, se alimentarem dessa palavra. E quanto mais a gente se alimenta dessa palavra, mais a gente cresce nessa graça e nesse conhecimento de Jesus. Quanto mais a gente conhece a Cristo, mais a gente cresce nessa graça, queridos. O conhecimento de Cristo é a raiz de todas as coisas para a nossa vida. E a graça é o fruto que frutifica na nossa vida. Não é apenas conhecer regras da igreja ou regras de comportamento, dogmas, mas conhecer uma pessoa especial. Não é um conhecimento, saber sobre alguém, mas é uma experiência real, de fato, ver com seus próprios olhos, ou pelo menos com os olhos da fé, esse alguém, e se relacionar com esse alguém. E não é conhecer um alguém qualquer, uma pessoa qualquer, mas é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus. Não é qualquer pessoa, é Deus, é relacionamento com Deus, é ter a companhia dele, contar com ele. É isso que é crescer através da Escritura, no conhecimento. Não é apenas ficar lendo um livro e memorizar versículos, porque os teólogos, falsos profetas de muitas universidades aí conhecem a Bíblia de cor, sabe a Bíblia em todos os idiomas possíveis, e sabe falar de cor para você, mas aquilo nunca mudou a vida deles, porque eles não conhecem a palavra encarnada, que é revelada naquele livro, e não se relacionam com ela. Queridos, o conhecimento que aqui é mostrado por Pedro, apresentado por Pedro, não é apenas uma teoria, é experiência, experimental. Há aqui um equilíbrio fundamental entre conhecer essa graça, mente, coração, verdade e experiência. Conhecer e também graça, mente e coração, verdade, experiência, sabedoria e poder. E eu lembro de um texto que a gente já cantou, esse texto, acho que é de Salmo, se eu não me engano. Sabedoria e poder pertencem ao nosso Deus. Teoria e prática. Conhecimento até mesmo intelectual, mas também experiência real com esse Deus. Queridos, o conhecimento sem graça, sem a graça, queridos, é uma arma terrível. Na verdade, contra nós, né? Contra a nossa sobrevivência espiritual. Se eu só conheço as coisas, mas eu não experimento o poder que as coisas de Deus têm sobre nossas vidas, é uma arma contra a nossa vida, na verdade. E a graça sem o conhecimento pode ser também extremamente rasa e enganar muitas pessoas, que é o que a gente vê jovens caindo nos discursos rasos, de falsas pessoas que pregam, falsas pessoas crentes, falsos amorosos, que têm muitos amores, amam o mundo, amam o próximo, amam tanto que não ensinam aquilo que leva eles para o inferno, que não aponta para eles o perigo que eles estão correndo.
de um jeito ou de outro. Eu não sei qual é o extremo que talvez nós possamos estar caindo. Tem uns que só querem conhecer, saber tudo. Eu gosto de Calvino, eu gosto de Armínio, eu gosto de sei lá mais o que, eu sou teólogo, o problema é seu, você é isso aí. Inclusive tem um pessoal da moda, eu tenho uma dificuldade com o pessoal da moda, eu não sei aqui, pastor, mas assim, tem um pessoal da moda, assim, para quem não sabe se gostar ou não, eu prefiro compreender a escritura, a ótica de Calvino. Então, tem uns calvinistas metido a calvinista raiz, que aí eles se vestem de camisa quadriculada, nada contra, tá? Bota aquele sapatênis cheio de sofisticação, barbinha, aquela barbinha da moda, que agora a barba é aqui assim, a paradinha, não sei o que, passa até produto para a barba crescer. Gente, eu sou um índio, minha barba não cresce, fica só um chumaço aqui embaixo. Aqui. Aí, o cara vem com aquela beca toda e começa a falar, porque Calvino, não sei o que. Aí o jovem que é mais pro lado calvinista, esse cara tem perfil, esse cara é bom, esse cara tem perfil, podia ser pastor na nossa igreja, esse cara aí é bom. Não, esse cara tem que chamar de novo. Aí quando ele menos espera, esse cara vestido desse jeito, a gente vai descobrir, vai tomar conhecimento. Eu estou falando de casos reais, tá? Casos reais. Aí chama para retiro, chama não sei para mais o que. Aí o pessoal fica, caramba, o pessoal aqui é top, só estuda a Bíblia, não sei o quê. Daqui a pouco esse carinha da moda, que não é carinha da moda, não é só lá na Lagoinha, no Diante do Trono, não, é calvinista também, entendeu? Aí o carinha da moda, daqui a pouco, a gente recebe a notícia, já estava não sei quantos anos traindo a esposa com outra mulher, tinha filho com outra mulher, e a verdade cai e a máscara cai. O que eu quero dizer com isso? Que eu estou feliz que o cara que eu não fui com a cara dele, não é isso, eu não fui com a cara, nem deixei de ir com a cara dele, não é isso. É porque a gente tem a mania de achar que a pessoa tem um perfil porque vestiu uma camisa bonita que os pastores estão usando hoje em dia, que está na moda, até a moda dos pastores, aí aquele pastor está usando a moda dos pastores, então ele é pastor. Não, o que faz a gente avaliar as coisas é a escritura, é o que está pregando, é como está vivendo. E quando eu ouvi a pregação, o cara defendia um posicionamento teológico que eu era simpático, eu concordava com o posicionamento dele, mas eu via que tinha alguma coisa errada, tinha algo errado, eu escutava aquilo tinha um troço errado, e eu orei por isso, e a minha oração trouxe essa revelação aí. Então, queridos, por outro lado, você tem lá o cara lá que gosta de Lagoinha, de não sei mais o que, de Ana Paula Valadão. Gente, eu respeito todo mundo. Se tiver pregando a escritura, a gente absorve. Se tiver contra a escritura, a gente joga fora. É só isso que a gente tem que fazer. Basta isso. Mas aí não importa, não tem que seguir a modinha da Lagoinha, a modinha do calvinista, a modinha do arminiano, a modinha do teólogo. Não, tem que seguir aquilo que a escritura aponta. E se a gente parar para pensar, os nossos modelos, que a gente acha que são modelos de crente, se comparar com Paulo, com Pedro, com os apóstolos, você vai falar assim, cara, esses modelos não batem, não batem. Como que eu achei que aquele pastor tinha a ver com Pedro, com Paulo? Gente, olha o que Pedro é chato, Paulo é mais ainda. E ele faz isso defendendo a escritura, para que a escritura esteja cravada nos nossos corações. A gente precisa saber avaliar melhor as coisas, é isso que Pedro está nos lembrando. E para saber avaliar melhor as coisas é preciso crescer no conhecimento de Deus. Nós não precisamos de sacerdotes nos levando a Deus mais. Deus já nos proporcionou um novo tempo em Cristo Jesus, um tempo em que nós somos um reino de sacerdotes, porque nós temos um sumo sacerdote, dizem Hebreus, que é Jesus. Então nós não precisamos que ninguém nos leve a Deus, nós somos esses próprios sacerdotes através da Escritura e através de Jesus Cristo. Devemos checar tudo. Você está me ouvindo? Checa o que eu estou pregando, mas com amor, mas checa. E se estiver alinhado com a Escritura, receba. É assim que nós devemos fazer. Por último, adoração dedicada. Você vê que Pedro termina a sua carta, a segunda carta, o seu capítulo, com essas preocupações, mas ele não perde de vista a importância de dar glória ao nome de Deus, porque o propósito final da nossa existência é glorificar o nome dele. Se temos que nos comportar, crescer, permanecer, buscar a palavra, tudo isso que a gente está conversando aqui, nós temos que fazer isso, porque é para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus. A sua vida no altar de Deus, o seu exercício de santidade, querido,
o seu afastamento do pecado, antes de ser para salvar você nesse sentido, para que você não se contamine, acima de tudo é para glorificar a Deus. Antes de você pensar em livrar a sua cara da ira de Deus, vamos dizer assim, se preocupe em glorificar o nome de Deus, adorá-lo com a sua vida. Assim como a gente tem conversado com alguns casais, antes de você cobrar do seu cônjuge que ele errou, que ele te magoou, que ele te fez alguma coisa errada contra você, você não gostou, você deve conversar sobre isso. Mas antes de você ficar ofendidinho e se posicionar como Deus, o ofendido nesse sentido, e ele o ofensor, né, você santão e ele o pecador, lembre-se que esse Deus verdadeiro que nós professamos, ele é o maior ofendido por qualquer pecado, e ele colocou diante dos nossos olhos Jesus Cristo nesse mundo para nos trazer o perdão. Ele se assumiu culpado no nosso lugar para nos dar a oportunidade do perdão. Então, queridos irmãos, nós não podemos nunca nos esquecer que as coisas primeiro são sobre Deus e não sobre nós. É isso que Pedro está nos lembrando aqui. Estamos alertando como devemos fazer, mas para quê? Primeiro, acima de qualquer coisa, glorificar o nome de Deus, adorar o nome dele. E quando você tiver alguma questão para resolver, não tente resolvê-la primeiro porque é preciso, porque está te incomodando. Tente resolvê-la primeiro porque glorifica a Deus, porque adora o nome de Deus. Assim como nós adoramos a Deus aqui cantando, adoramos a Deus aqui colocando os nossos dízimos, nossos bens e as nossas vidas. Tudo que você faz e todo posicionamento bíblico que você tem que fazer e adotar, ele é para a glória de Deus, para a adoração do nome de Deus, acima de qualquer coisa. E claro, para o bem de todos nós, daqueles que amam a Deus. Então a glória vem dele e retorna para ele. Ele deve ser glorificado agora e para sempre. Para fechar, eu vou botar aqui. O que a gente aprendeu? Foi isso aqui, ó. A gente aprendeu que nós temos que ser irrepreensíveis na conduta. Deus nos encontre assim no último dia. Nós devemos aceitar a verdade de Deus, receber essa verdade de Deus, porque há um alinhamento entre os apóstolos, entre os escritores bíblicos, e identificar isso. Nós devemos rejeitar o erro, o engano dos falsos mestres, verso 17. Nós devemos crescer no conhecimento e na graça, que foi o verso 18, e o tema que me foi proposto. E nós devemos glorificar a Deus, glorificá-lo acima de tudo, queridos. Tudo isso para a glória dele. Concluindo, hoje nós fomos lembrados que em dias difíceis como os atuais, nós temos uma responsabilidade de vivermos um padrão, irmãos, mais elevado. Um padrão que foi revelado em Jesus. Devemos ser como Jesus em todas as situações que se apresentarem para nós, para mim e para a sua vida. Não importa o prejuízo que possa acontecer, não importa a ameaça que você possa estar sofrendo e passando, Jesus Cristo, e Ele é o modelo, Ele suportou todas as tentações, todas as opressões, todas as ameaças, e nós devemos fazer igual, suportar todas essas situações também. Ele foi fiel até o último dia, queridos. E para aqueles que são seguidores de Jesus, ou seja, a igreja, nós aqui, não nos é permitido viver um padrão espiritual menor do que o de Jesus. Nós não podemos ser um nível abaixo de comportamento, de dedicação. Nós temos que nos espelhar no modelo perfeito e buscar a perfeição em Jesus. Por isso o verso 18, crescer no conhecimento e na graça. Não é para estagnar, não é para estacionar, é para aprimorar, mirando no alvo que é Jesus. E queridos, então podemos então lembrar e afirmar para nós mesmos, e isso como alvo, que Cristo, ele é o modelo, ele é o capacitador e ele é o sustentador de toda a obediência que a gente deve desenvolver. Quando você se sentir assim, até cobrado por Deus, porque tem que obedecer, lembre-se, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, Ele é o modelo, o capacitador e o sustentador dessa obediência que você tem que desenvolver hoje, até o fim dos dias. Ele vai dar condições. Agora, nós não podemos dar um miguezinho, fingir que, eu estou indo na igreja tal, mas calma aí. E a Escritura? Abre a Bíblia, meu amigo, se relaciona com Deus, faça a oração, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17, se eu não me engano. Você tem uma responsabilidade, porém, quem produz, quem te capacita a cumprir,
É o próprio Jesus que está conosco até o último dia por intermédio do Espírito Santo. Por isso, queridos, diante disso, compreendendo tudo isso que nós estudamos juntos aqui, nós temos uma única resposta a dar ao Senhor nessa manhã, que devemos aceitar, dizer para ele: Senhor, eu aceito. E aceitar, queridos, não é de qualquer forma não, aceitar com coragem, com confiança, a oportunidade que nós temos hoje de sermos continuadores dessa obra de Jesus. É muito fácil dizer: Senhor, eu quero ser teu continuador, mas só quer ser continuador na parte boa, na parte da cruz, na parte da obediência, na parte de fugir do pecado, de resistir à tentação. Aí já não quer muito, né? Então a gente precisa entender: se somos seguidores de Jesus, somos até o final em todas as coisas. E diga para ele hoje: Senhor, eu sou o teu seguidor, eu sou o teu discípulo, eu quero ser um continuador da sua obra, a obra que o Senhor começou. E diga isso para ele com coragem, com confiança. Por isso, queridos, aí eu finalizo com a frase inicial do nosso sermão. Por isso que o crente, então, ele deve viver biblicamente preparado nos tempos de heresia, que para tanto o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Farei uma oração de encerramento desse sermão e de aplicação nos nossos corações. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor não nos deixa desamparados, não nos deixa confundidos. Eu te agradeço pela vida do apóstolo Pedro, que é modelo para nós e escreveu essas verdades que o Senhor aqui hoje trabalhou em nossos corações. Te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito possa produzir, aplicar as mudanças necessárias nas nossas vidas, para que possamos praticar, cumprir estas verdades que nos foram apresentadas hoje, relembradas, rememoradas, repetidas, inclusive. Senhor, que nós não saiamos daqui despercebidos, desavisados, pelo contrário, que saiamos daqui alertas, vigilantes quanto ao último dia, porém esperançosos, confiantes, com coragem para obedecer ao Senhor até o último dia, para buscar ao Senhor na Escritura todos os dias, para nos relacionarmos com o Senhor em oração e ouvir do Senhor na revelação especial que é a tua palavra, a Escritura. E que sim, hoje no dia da EBD, no dia da escola bíblica, Senhor, que as nossas escolas nas igrejas, nesta, na minha igreja e nas demais que nós lembramos aqui, sejam de fato bíblicas, não escolas que defendem apenas métodos, revistas e coisas do tipo, mas que usam as ferramentas apenas como ferramentas, mas que a nossa fonte seja a tua palavra, a tua Escritura, e que nós possamos, com o conhecimento desta Escritura, saber separar as mentiras da grande verdade, que é o Senhor que tem revelado. Senhor Jesus, e que estas verdades possam nos fazer crescer na graça e no conhecimento do Senhor, até o último dia, para a glória do teu nome. Eu oro assim, agradecido e confiado na vitória que o Senhor tem dado ao teu povo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.